Ok, alunos, estamos de volta agora para fazer aquela revisão de 5 minutos. Anotem aí, porque hoje falamos sobre o Império Islâmico, como que surgiu, quem é o principal líder dessa religião, o grande profeta Maomé, e quais são as regras que é seguido pelos muçulmanos. Nem todo muçulmano é árabe, nem todo árabe é muçulmano, algumas mesquitas, os preceitos da religião, e tem muito mais informações que, se você pesquisar, que eu coloquei daquele link, tu vai conhecer um pouco mais dessa cultura. Porque é interessante para nós, do Ocidente, conhecer um pouco da cultura, da vivência, da história dessas outras sociedades, né? Por exemplo, eu quero conhecer a história da África, África Atlântica, por exemplo. Eu nunca ouvi falar, nós temos uma aula sobre isso. E aí você vai, através de muitas pesquisas, você vai entender como que era a África Atlântica, onde ela se localizava, etc. Essa aula sobre os muçulmanos, sobre a região árabe, as pessoas ficam até com receio de poder falar, porque não tem a propriedade, né? Não pesquisam, não se aprofundam, para não correr o risco de falar besteira. Então, é uma aula que nós criamos, e até hoje nós estamos trabalhando nisso com o nosso público, mas, claro, dentro da regra do que manda, o que de fato se conhece sobre o mundo árabe. Por isso que ela é bem interessante, tá bom? E aí, só para refrisar um pouquinho, vamos para aquela revisão de 5 minutos. Olha na tela. Então, na aula de hoje, nós falamos sobre a Península Arábica, aonde está localizado vários grupos que se uniram através de Maomé, que Maomé conseguiu fazer essa união e criou a Península Arábica. Então, nessa união se deu a formação do Islã. Lembrando, poucas pessoas sabem que o Islã ele também foi politeísta. A Arábia, né? A Arábia foi politeísta, depois se tornou monoteísta, tá bom? A civilização islâmica, ela teve suas origens na Península Arábica. Olha aí, na Península Arábica entre a Ásia e o norte da África, porque a parte de cima é o norte, a parte de baixo é o sul. No século VII, esses povos uniram-se em torno de uma religião fundada por Maomé, certo? O islamismo através da Jihad, a Guerra Santa. Lembra que Maomé, ele nasceu em Meca, ele tentou fundar a religião, ele vai ser expulso de Meca. Essa expulsão alguns falam que ele foi expulso, outros falam que ele fugiu de Meca. E essa fuga dele se deu Égira, tá? E aí depois ele consegue, em lugares mais pequenos, conseguiu unir, conseguiu fazer as pessoas entenderem que seria mais viável o único Deus, etc, etc. Depois ele ganha força, volta a Meca e acaba destruindo todas as outras imagens sagradas que eles tinham, como um bezerro de ouro, estátuas, objetos, tudo isso é destruído. Aí, a única coisa que vai se manter é aquela grande pedra, eles fizeram um monumento, que é a casa, né? Que é uma pedra, que é um meteorito. Segundo a tradição, esse meteorito, ele cai do céu, ele entra em contato com a atmosfera e ele fica negro. Segundo eles, esse meteorito foi trazido pelo anjo Gabriel. Não é o Gabriel arcanjo, não, é o anjo Gabriel, tá bom? E aí eles conseguem, então, manter essa tradição. Eu também falei nessa aula sobre os princípios do Islã. Olha aí, Maomé, ele nasce nesse período e morre nesse período. Foi o fundador do islamismo, que é a famosa religião monoteísta, também chamada de religião muçulmana ou religião maometana. Égira
devido à pregação de Maomé, ele foi obrigado a fugir. Ó, Hégira, então, é a fuga de Maomé, de Meca para Iatribe, tá? Lá em Iatribe, depois ele volta em Medina, cidade de profeta, e aí ele consegue acabar com todos os objetos sagrados, segundo as suas tradições, deixando apenas Kaabá. O islamismo, então, ele vai pregar a submissão total do homem à vontade de Alá, Deus única. E olha que eu nem mencionei para vocês, aluno, a questão. Vem aqui para mim. Os caras, eles levam tão... É bom eu falar, porque quem é árabe vai até entender meu posicionamento. Dependendo muito se é sunita ou se é xiitas, aqueles que pregam o Alcorão excessivo, eu já ouvi alguns muçulmanos, alguns árabes, inclusive do Islã, dizer, não, o Alcorão não prega isso. Na verdade, é a interpretação da pessoa. Quando temos a questão do homem-bomba, lembra? Mas aí eu tenho que ir lá no Yasser Arafat, lá atrás, quando ele cria a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, Yasser Arafat, OLP, Organização da Libertação da Palestina. Ali ele deu o entendimento que era necessário, inclusive, morrer pela causa. É quando começa a surgir os homem-bomba. Aí o cara tem na crença, segundo eles, que se você morre pela causa, você se torna um mártir. Além disso, você tem como premiação 70 mulheres virgens no paraíso. Olha só a crença. Mas aí já vai para mais uma linha radical e não consensual, que é diferente. Por isso que eu peço que você pesquise, aluno, quando que começa essa ideia de homem-bomba, carro-bomba, de se tornar mártir, já vai ser no século XX, essa ideia, tá bom? Então pesquise. Joga na tela, continuando lá. Depois dos princípios do islamismo, eu tenho a expansão do Islã. Lembra que na Idade Média, a Europa tentou acabar com o surgimento do Islã na Terra Santa, no famoso Santo Sepulcro, mas agora, ele acaba se espalhando. Após a morte, então, de Maomé, a cidade, o Islã, ele passa a ser governado pelos califas, que para eles é o sucessor do profeta, com poderes político, religioso e militar. Aí temos a primeira fase, a segunda fase. A primeira fase, conquistaram a Pérsia, a Síria, a Palestina e o Egito. A segunda fase, temos a dinastia dos califas, dos Omíadas, conquistaram China, África e a Península Ibérica, lá na Europa, né? Portugal e a Espanha. Na terceira fase, a dinastia Abásida foi marcada por ascensão dos persas rumo ao mundo islâmico. E depois, a disputa pelo poder. Vejam só, primeiramente, Maomé, ele consegue unir várias tribos em uma única sociedade, e ali ele acaba com o politeísmo e cria um monoteísmo. A única divindade para eles, o símbolo vai ser a pedra Kaabá. E isso, com o tempo, se expandiu o Islã, onde os califas são responsáveis. Depois, senhores, dessa união e dessa expansão, começa a haver uma rachadura entre dois grupos, que são árabes, são os sunitas e os xiitas. Os sunitas, eles defendem o chefe do Estado muçulmano, que é o califa, deve reunir sólidas virtudes como honra, respeito, moral, pelas leis, capacidade de trabalho, além do Alcorão, acida como fonte de ensinamento religioso aos sunas, que é os sunitas. Já os xiitas defendem que a chefia do Estado muçulmano só pode ser ocupado por descendente legítimo de Maomé. A descendência, né? Afirma que o chefe da comunidade islâmica, o imã, é diretamente esperado por Alá. Todos os fiéis devem obediência incondicional ao imã. Aceite somente o Alcorão como fonte de ensinamento. Então tem isso. Essas pregações que são feitas através do Alcorão. Fechou? Bom, agora, olha aí, eu te deixo
com essa atividade e daqui a pouco eu volto para fazer a correção. Não sai daí, é muito rápido. Tchau, tchau. Ok, alunos, estamos de volta para a correção das atividades. E eu estava aqui lembrando o seguinte, para você que desperta a ideia de conhecer um pouco mais sobre a cultura árabe, os países que acabam adotando o islamismo, os países que são árabes, etc., tem na internet hoje, se você dá um Google aí no YouTube, para conhecer um pouco. Até porque é interesse dos árabes falar um pouco dessa cultura. E é interesse do Ocidente conhecer um pouco da cultura. Então, é legal você visitar um pouco a internet e procurar saber um pouco mais sobre essa cultura. Tem muito mais coisas para ser relatadas, né? Muito, muito, muito mais. Já percebeu que todo árabe usa barba? Né? Por quê? É Maomé. Maomé era barbudo. E aí eles também seguem essa ideia. E os caras não tomam bebida alcoólica. Não comem carne de porco. Teve um fato que aconteceu na Índia, que eles são muçulmanos. O exército indiano era feito muçulmano. E quando os soldados indianos muçulmanos iam para a guerra, eles eram obrigados a pegar o cartucho, tirar com a boca a parte da frente para colocar na arma. Eu tenho o cartucho, eles tiravam a parte da frente e colocavam na arma. O cartucho era feito com a banha de porco. Isso vai dar uma revolta muito grande na Índia. Siap, Moab, tem o nome da guerra, não me recordo agora, mas houve uma guerra por causa disso. Não aceitação, porque o porco para eles é um animal impuro, nojento, não pode, não come porco, não come. Ah, e tem outras coisas também. Ah, mas tem outra culinária. Sim, cultura deles também. Tá bom? É uma eu estou tentando lembrar aqui da guerra, cara, que aconteceu na Índia. Faz tempo que eu não vejo esse assunto. Mas pesquisa aí. Cipaio! Lembrei? Cipaios, a guerra dos cipaios. Porque os soldados muçulmanos eram obrigados a levar o cartucho na boca, que era um cartucho feito com um banho de porco, para colocar na arma. E aí a guerra do cipaio aconteceu isso, tá bom? Joga na tela. Questão de número 1 diz o seguinte: o islamismo, a religião fundada por Maomé e de grande importância na unidade árabe, tem como fundamento, olha a pergunta, A. O monoteísmo influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre povos que seguiam essas religiões. Letra B. O culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. Letra C. O politeísmo, isto é, a crença em muitos deuses, dos quais o principal é Alá. Letra D. O princípio da aceitação dos desígnios de Alá em vida e a negação de uma vida após a morte. Letra E. A concepção do islamismo vinculada exclusivamente aos árabes, não podendo ser professada pelos povos inferiores. E eu estava lendo agora aqui e eu lembrei uma outra situação. Eu não vou falar para não cometer gafe, mas eu não sei se existe uma crença em Maria. Não sei se existe uma crença. Não sei, eu não posso confirmar, cara. Ele me falou sobre isso. Se o islamismo acreditava em Maria e tal, não sei. Em santo, não sei. Não sei. Eu fiz essa pergunta para o Mohamed, o que eu tive o prazer de conhecer, mas eu não me recordo agora. Mas tem alguma coisa relacionada a isso. Pesquisa, que eu também vou pesquisar, tá bom, aluno? Resposta correta dessa questão? Vai lá, aluno. Letra B, olha aí. Segundo o nosso aluno, ele disse que é letra B. E aí, aluno, tu que está aí, concorda? Então, vamos lá. Letra A.
o monoteísmo, influência do cristianismo e do judaísmo, observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. Olha só a ideia. Você marcou a letra B, o culto dos santos e profetas através de imagens e ídolos. Não. Aí tem como fundamento, então, o islamismo, o monoteísmo, influência, o islamismo, religião fundada por Maomé, de grande importância na religião árabe, tem como fundamento o monoteísmo. Isso, um único Deus, né? Que é a influência do cristianismo, do judaísmo, que foi observado por Maomé entre os povos que seguiam essas religiões. Legal. Então, se Maomé cria em 622 o islamismo, já existia o cristianismo, o catolicismo. Já existia a religião católica, apostólica romana. A religião católica é do século I. A religião maometana, ou islamismo, já é do século VI. 622, né? Seguimos o barco. A Hégira, um dos eventos mais importantes do islamismo e que marca o início do calendário islâmico. Corresponde a entrada triunfal de Maomé em Meca, em 630. B, ao casamento de Maomé com uma rica viúva, dona de Quibeiro. Ele casou, viu? Com uma rica viúva, Maomé. C, a fuga de Maomé e seus seguidores de Meca para Medina. Letra D, a revelação de Maomé que lhe foi transmitida pelo arcanjo Gabriel. Ou letra E, ao grande incêndio da Kaaba em Meca em 615. Façam suas apostas. Letra B. Letra B de bola. O nosso aluno, ele fala que a Hégira foi o casamento de Maomé. Nada a ver, aluno. Olha aí. Eu expliquei na aula a fuga de Maomé e de seus seguidores para Medina. Lá em Medina ele se fortalece, volta e acaba com as divindades que eles possuíam. Na questão 3, a expansão muçulmana atingiu o território da Europa, contribuindo para a divulgação de hábitos culturais que marcaram a formação histórica da Península Ibérica. Além disso, mudou as relações comerciais da época. Em relação a outros povos e à Igreja Católica, os muçulmanos mantiveram ao longo de sua história uma tradição total de tolerância religiosa. B, eram temidos em razão do seu grande poderio militar. C, mantiveram uma convivência sem choques culturais, revelando-se, no entanto, intolerância com os judeus. Letra D, foram intolerantes e violentos, não assimilando as culturas adversárias. Letra E, só eram temidos em Portugal, pelos cristãos e pelos judeus, sendo bem aceitos na Europa. Façam suas apostas. Letra A. Muito bem. Nosso aluno marcou letra A, então a resposta correta é letra B. Parabéns. Não acertou uma até agora. E imagine essa. Você liga no Enem. Eita, bicho pegou. Leia o texto a seguir. A gente tem vontade de perder-se em As Mil e Uma Noites, pois sabe-se que, se entrar nesse livro, é capaz de esquecer nosso pobre destino humano. No título de As Mil e Uma Noites existe algo muito importante, a sugestão que se trata de um livro infinito. E ele é, virtualmente. Os árabes dizem que ninguém pode ler As Mil e Uma Noites até o fim. Não por tédio, mas porque se sente que o livro é infinito. Ok, de acordo com o texto, é possível afirmar que, olha aí, letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. Se você marcou a letra A, você está aí, recado. A riqueza do livro está no fato de ele ser infinito, no sentido de oferecer leituras limitadas sobre os temas de que se trata. Na próxima aula eu falo para vocês o segredo desse livro, As Mil e Uma Noites. Mas eu fico por aqui. Aguardo vocês na nossa próxima aula. Tchau, tchau.